Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 771 do STJ. Antes de começar, fica aquele convite. Não deixe de se inscrever no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, nem de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Nos segue no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade, e também acessa legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os materiais de legislação e jurisprudência, além de mais de 100 planos de leitura. Esses planos de leitura são planos por carreira e por edital, e o assinante tem acesso aos novos planos que vão sendo incluídos na vigência da assinatura. Então, tudo que você precisa para um estudo com continuidade, um estudo organizado, por um material que é semanalmente atualizado através desses mesmos informativos que eu comento aqui em áudio. Então, só vantagem, vem fazer parte do nosso Clube da Lei. E olha, nesse mês de maio tem novidade, está quase tudo pronto para o lançamento do nosso curso de organização de estudos para concursos públicos. Já tem até nome, o nome do curso é Mapa do Aprovado. Vamos lhe dar um mapa da sua aprovação e você vai ficar sabendo de mais novidades muito em breve. Sem mais delongas, vamos começar pelos julgados da Corte Especial do STJ. E o primeiro julgado foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: a cópia de calendário obtido na página eletrônica do Tribunal de Origem pode ser considerada documento idôneo para fins de comprovação de interrupção ou suspensão do prazo processual. Gente, que notícia maravilhosa! Que felicidade essa decisão do STJ, porque veja só, o artigo 1003, parágrafo 6º do Código de Processo Civil determina que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. Acontece, gente, que a jurisprudência do STJ era muito defensiva. O que é uma jurisprudência defensiva? É uma jurisprudência que busca exatamente evitar a chegada de processos ao tribunal. Então, é uma jurisprudência que busca evitar julgar muitos processos. Como é que se faz isso? Criando entraves para o julgamento. Então, nessa comprovação do feriado local, o que o STJ entendia? Que só se podia comprovar feriado local com ato normativo. Então, você pega a portaria do tribunal que determinou o ponto facultativo, o feriado local, a interrupção do prazo, a suspensão do prazo, enfim. Era lei, né? Lei, assim, ato normativo. Não adiantava de nada você, por exemplo, colocar um PDF do calendário que consta lá no site, na página inicial do Tribunal de Justiça do Estado, informando que naquele dia é ponto facultativo. Se você fizesse isso, o que o STJ dizia? Dizia que isso aí não está comprovando nada. E aí, seu recurso muitas vezes poderia ser considerado intempestivo. Péssimo, né, gente? Péssimo, horrível. Mas o que acontece? O STF trouxe uma posição em sentido contrário. Ainda em 2019, a primeira turma do STJ já tinha decisão no sentido de que para você comprovar feriado local, bastava a cópia do calendário que estava disponível lá no site do Tribunal de Justiça do Estado. Então, uma posição muito mais adequada à nossa realidade hoje, que é uma realidade digital, onde você, ao acessar o site do Tribunal de Justiça, um site oficial, você tem uma confiabilidade muito grande naquela informação, ainda que aquilo não seja um ato oficial, né? Gente, vamos lá, né? Hoje em dia tem presidente que informa pelo Twitter. Já teve caso de demissão de ministro pelo Twitter. Então, enfim, aquilo que está disponível na internet, e especialmente um site oficial, tem muito peso na nossa sociedade hoje. Então, essa posição do STF era muito adequada. Só que o STJ continuou com sua jurisprudência igualzinha, decidindo do mesmo jeito, mas agora
esse tema chegou até a Corte Especial e a Corte Especial adequou seu entendimento àquilo que o STF já vinha decidindo. Então, o STJ decidiu que, de fato, a cópia do calendário obtido na página eletrônica do Tribunal de Origem já pode sim ser considerado um documento idôneo para fim de comprovação de interrupção ou suspensão do prazo processual. Uma posição, de fato, muito mais adequada à realidade de hoje. Mas, gente, de toda forma, junta o ato oficial, quando for interpor no último dia do prazo, quando for se valer aí de uma interrupção por conta de feriado local, junta a lei, o decreto, a portaria, não junta só o calendário, não. Enfim, graças a Deus agora tem uma posição mais adequada do STJ, mas tanta gente já se deu mal por isso. Vamos exercitar essa questão de juntar o ato oficial, a lei. É melhor, sabe, é mais seguro e, enfim, vamos juntar a lei que é melhor. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: na hipótese de execução de dívida de natureza não alimentar, é possível a penhora de salário, ainda que este não exceda 50 salários mínimos, quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família. Gente, aqui é uma interpretação do artigo 833, parágrafo 2º do CPC, que diz que são impenhoráveis, e aí você vai ver no inciso 4 e no inciso 10º, no 4 os vencimentos, subsídios, soldos, salários, etc., e no 10º a quantia depositada em caderneta de poupança. Quem sabe que hoje isso aqui não é só a caderneta de poupança, né? Podem ser outros investimentos, até 40 salários mínimos. E o parágrafo 2º diz que o disposto no inciso 4 e 10 do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, devendo a Constituição observar o disposto no artigo 528, parágrafo 8º, e no artigo 529, parágrafo 3º. Então vamos lá. Aqui vai falar especificamente do vencimento, soldo, subsídio, salário, remuneração. Em relação a esses, aquilo que excede 50 salários mínimos não é impenhorável, ou seja, isso poderá ser penhorado. Gente, aqui falando de dívida comum, tá? Porque se for dívida alimentícia, o valor como um todo vai ser considerado penhorável, mas em uma dívida comum, só aquilo que excede 50 salários mínimos mensais. E aí vem a questão, né? 50 salários mínimos mensais, quem é que ganha 50 salários mínimos mensais na realidade brasileira? Isso daqui é o tipo de dispositivo que foi feito por gente muito rica. Nem o teto do funcionalismo público brasileiro é 50 salários mínimos. É mais de 50 mil reais por mês. Quem é que recebe isso? E aí, de fato, o STF, ao analisar o artigo 833, parágrafo 2º, ele relativizou. E ele relativizou exatamente porque esse critério de 50 salários mínimos mensais está muito fora da realidade brasileira. Então não faz sentido aqui no Brasil você dizer que só deixa de ser alimentar aquilo que passa de 50 salários mínimos mensais. Além disso, o artigo 833 trouxe que são impenhoráveis, e aí trouxe tudo isso daí. Vencimentos, soldos, enfim, são vários incisos. Sendo que o Código de Processo Civil de 73 trazia que eram absolutamente impenhoráveis. E aí o STF entendeu que essa supressão do termo absolutamente teve um sentido. Não existe palavra vã no direito. E se o legislador suprimiu um termo absolutamente, é porque ele queria dizer algo. Então, por isso, o STF entendeu que, na verdade, o artigo 833 do novo Código de Processo Civil, que já não é novo, né? Pelo amor de Deus, do Código de Processo Civil de 2015, na verdade, traz uma impenhorabilidade relativa. Então, você pode ponderar com o princípio da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor. Então, portanto, se entendeu que, diante dessa possibilidade, já que não se trata de uma penhora, de uma impenhorabilidade absoluta, mas tão somente relativa, você pode também relativizar esse critério de 50 salários mínimos para verificar, no caso concreto,
a possibilidade de tornar penhorável parte do salário, da remuneração, do soldo, do subsídio, etc., ainda que esse indivíduo receba menos de 50 salários mínimos, e esse percentual que vai poder ser penhorado, ele vai levar em consideração a necessidade de manutenção de um valor que mantenha a dignidade do devedor e de sua família, e etc. Mas, de fato, 50 salários mínimos, pelo amor de Deus, é uma quantia que quase ninguém recebe no Brasil, né? Ou pelo menos em termos salariais, salário. Claro que tem muita gente rica que, no final das contas, vai ter uma renda mensal até maior do que isso, mas é muito difícil você encontrar uma pessoa que receba um salário dessa quantia. Tem, claro, mas, enfim, isso representa quantos por cento da população brasileira? Enfim, é de fato um critério totalmente desligado da realidade. Iniciamos agora os julgados da segunda sessão do STJ e o primeiro julgado do dia foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: a ausência de intimação da decisão que implicou o provimento parcial do recurso interposto pela parte contrária é sempre prejudicial ao recorrido, sendo cabível o manejo de ação rescisória. Então, caso concreto aqui, o José propôs uma ação em face da Maria e a Maria não foi nem citada. Ocorre que, mesmo assim, foi julgado procedente essa ação e transitou em julgado. O que a Maria pode fazer para desconstruir essa coisa julgada? Ela pode propor uma ação chamada de querela nullitatis, que é uma ação que é muito específica para aquele caso em que existe um vício de citação. Então, nesse caso, é uma nulidade absoluta, há quem fala até em uma inexistência da ação, e por isso é possível essa ação de querela nullitatis. Também ação anulatória. Tá bom, mas suponha que a Maria, ao invés disso, propôs uma ação rescisória. Ela não propôs a querela nullitatis, ela propôs uma rescisória. Tem problema? O STJ aceita a ação rescisória? Aceita. O STJ aceita, ele diz que seria um formalismo exacerbado deixar de aceitar a ação rescisória. Caso concreto adaptado 2. O João propôs a ação em face de Maria, a ação foi julgada procedente, a Maria recorreu, sendo a apelação parcialmente provida. Mas a Secretaria do Tribunal, por um equívoco, efetuou a publicação dessa decisão no nome de outro advogado que não era o advogado de Maria, não tinha nada a ver com o advogado de Maria. E aí, existe uma nulidade? Existe uma nulidade. O primeiro ponto do julgado é esse: essa nulidade ela é presumida aqui, né? É sempre prejudicial ao recorrido essa situação de não existir uma intimação da decisão do recurso, né? Pelo amor de Deus, isso aqui de fato é uma nulidade gravíssima, gravíssima. Então, sim, há nulidade sempre que isso acontecer. Segundo ponto, é possível a rescisão por meio de ação rescisória? A STJ entendeu que sim, é possível a rescisão através de ação rescisória. Iniciamos agora os julgados da primeira turma do STJ e o primeiro do dia foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: o crédito inscrito em precatório, oriundo de ação previdenciária, pode ser objeto de cessão a terceiros. Gente, esse destaque aqui vai ser comentado junto com outro destaque do mesmo julgado. O outro destaque ficou da seguinte forma: a possibilidade de cessão de precatórios decorrentes de ação previdenciária não impede o juiz controlar ex officio a validade de sua transmissão, negando a produção de efeitos a negócios jurídicos eivados de nulidade, independentemente de ajuizamento de ação própria. Vamos lá. O indivíduo tem um precatório de natureza alimentar. Esse precatório, ele tem ali, inclusive, uma preferência de pagamento, e esse indivíduo, ele não pode esperar o recebimento desse valor. Por quê? Porque vai demorar e ele está com muita urgência. Ele pode ceder esse pagamento a um terceiro, já recebendo ali um valor com deságio? Pode fazer isso. Inclusive, gente, esse terceiro que adquiriu o precatório, ele adquire o precatório com todas as vantagens. Então, por exemplo, é um precatório alimentar, é um precatório de idoso,
é um precatório com qualquer preferência que você imaginar, tanto a preferência como a super preferência, ele vai receber esse precatório terceiro com essa preferência ou com essa super preferência, tudo igualzinho. Até porque, gente, isso favorece também quem está vendendo o precatório. Por quê? Porque esse precatório que vai ser recebido mais rápido, ele tem um valor maior. Você, na condição de comprador de um precatório, você preferiria comprar um precatório de R$ 1.000 que vai ser pago daqui a 1 ano ou um de R$ 1.000 que vai ser pago daqui a 10 anos? Qual vale mais? Ou melhor, eu até compraria os dois, mas por qual você daria mais dinheiro? Você daria mais dinheiro no que vai receber primeiro, obviamente. Há um poder de barganha maior. E aí, primeiro ponto é esse, é possível vender. Mas o segundo ponto aqui é o de que também é possível ao Poder Judiciário, inclusive de ofício, realizar o controle de legalidade dessa venda. Isso nos próprios autos, né? Independentemente de ação própria, independentemente de qualquer coisa de ofício. Por que isso? Porque na prática, gente, muitos dos credores desses precatórios de natureza alimentar especialmente são pessoas idosas, são pessoas vulneráveis, e aí essas pessoas acabam sendo assediadas a vender esses precatórios com um deságio absurdo. E às vezes essas pessoas sequer sabem quanto é que vale efetivamente e acabam sendo ludibriadas nessa venda, nessa transmissão do respectivo crédito. Então, é de se verificar sim se existe algum defeito do negócio jurídico. Lá no Código Civil vocês devem lembrar que existem os defeitos do negócio jurídico. Então, por exemplo, existe aquele negócio jurídico que é praticado por erro, por coação, por dolo, por fraude contra terceiros, por estado de necessidade. Então, verificado no caso concreto algum defeito do negócio jurídico, o juiz pode sim, inclusive de ofício, declarar a nulidade dessa transmissão do crédito, perfeitamente possível, e aqui uma decisão muito protetiva, muito louvável do STJ, e que, claro, é uma decisão protetiva, é uma decisão louvável, mas a diferença entre o remédio e o veneno é só a dose, né? Então, isso aqui não é a regra, pelo amor de Deus. Se começarem a fazer esse tipo de coisa de uma forma exorbitante, de uma forma que fuja a uma exceção, vai acabar desmantelando todo o mercado que existe hoje de investimentos em precatórios. Esse é um tipo de investimento hoje muito rentável. Muita gente compra cota de precatório. Como é que funciona? Um fundo compra precatórios e aí normalmente ele escolhe os melhores precatórios, compra esses precatórios e ele vende cotas. E as pessoas compram essas cotas já pensando em um deságio para receber em um momento futuro esse valor atualizado. Então, é um investimento muito legal, está se popularizando hoje no Brasil, é um investimento seguro e se começar a existir uma jurisprudência muito pouco protetiva a esse investidor, a situação fica difícil. Mas, como eu disse, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Dessa forma que foi decidido aqui nesse caso concreto, perfeito. Iniciamos agora os julgados da segunda turma do STJ e o primeiro julgado foi inserido no Decreto Legislativo 67 de 98 e o destaque ficou da seguinte forma: o Regulamento das Telecomunicações Internacionais de Melbourne não foi objeto de apreciação específica pelo Congresso Nacional, de modo que a isenção nele prevista, com repercussão na oneração do patrimônio nacional, não pode ser aplicada para afastar a incidência do IRRF e da CID sobre as remessas de recursos ao exterior, porque jamais foram incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio. Aqui a gente trata da Conferência Nacional de Plenipotenciários de Genebra, ocorrida em 92, e da Conferência de Plenipotenciários de Kyoto, ocorrida em 94, duas conferências que foram no âmbito da União Internacional de Telecomunicações. Uma convenção foi aprovada nessas conferências e essa convenção foi internalizada pelo direito brasileiro no Decreto Legislativo 67 de 98. Ocorre que, além desse dispositivo, além dessa convenção, melhor dizendo,
houve um tratado que também foi debatido, que era o Tratado de Melbourne, e que ele era um tratado complementar aos referidos instrumentos. Instrumentos esses que foram internalizados pelo Decreto Legislativo 6798. Em resumo, o Tratado de Melbourne não foi analisado, não foi internalizado pelo direito brasileiro. Por quê? Porque ele é um instrumento complementar e ele não passou por todo o trâmite necessário. Esse Tratado de Melbourne, também chamado aqui Regulamento de Melbourne, ele trazia uma isenção tributária de imposto de renda retido na fonte e de CID nas remessas de recursos ao exterior. E aí, vai ser possível essa isenção? Não, né? Não vai ser possível porque jamais esse instrumento foi internalizado no direito brasileiro. Iniciamos agora os julgados da terceira turma do STJ. Primeiro julgado do dia inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: é extra petita a decisão que, em ação de reparação de prejuízos supostamente causados pela compensação e posterior depósito de cheque nominal endossado por quem não tinha poderes para tanto, condena a instituição financeira ao pagamento do valor das cártulas indevidamente compensadas. Gente, que caso concreto maluco esse caso concreto aqui. Que inteligência usada para o mal aqui dessa pessoa, desse caso concreto. Vamos aqui, caso concreto adaptado, tá? A Anitta, ela é ex-funcionária da empresa Carros S.A. e em um dado momento descobriu-se que a Anitta praticava um golpe contra os consumidores dessa empresa. Como é que a Anitta fazia? Ela simulava a venda de veículos e para isso ela tinha toda a documentação falsa, recolhia as assinaturas, propostas, tudo falso, e ela recebia cheques dos clientes. E para dar uma segurança, esses cheques eram sempre nominais à empresa Carros S.A. E esses cheques eram da quantia aproximada sempre de 10 a 30% do valor do veículo. Ou seja, ela dizia, olha, comprei esse carro aqui, me dá um cheque de 30%, de 10%, 20% do valor do carro, eu já reservo o seu carro e fica tudo certo. O cheque vai nominar a empresa Carros S.A., então nem se preocupe que você está completamente seguro, só quem deposita é a empresa Carros S.A. Só que aí o que a Anitta fazia? Ela forjava um endosso do cheque em favor dela própria e depois ela ia lá e depositava esse cheque na conta corrente dela. Eu não vou dizer que era uma estratégia inteligente porque, pelo amor de Deus, ela se colocava ali em uma situação que ela facilmente seria descoberta porque estava tudo na conta dela. Mas enfim, o que acontecia depois? O banco, de fato, a instituição financeira, de fato, compensava esse cheque. Gente, tem algum problema aqui? Tem. Por quê? Porque o banco, ele tinha a obrigação de verificar a regularidade desse endosso. O banco não tem a obrigação, aqui nesse caso concreto, de verificar a autenticidade da assinatura do endossante. Isso não, está lá no artigo 39 da Lei do Cheque, Lei número 7357. Mas a regularidade da cadeia de endossos tem a obrigação sim. Então o banco teria a obrigação de verificar se de fato tinha uma Anitta lá no contrato social da empresa Carros S.A. e se essa Anitta de fato tinha poderes para endossar um cheque da empresa Carros S.A. O banco fez isso? O banco não fez isso. Então o banco aqui tem uma responsabilidade. Em que medida? Vamos ver em que medida. Mas de fato o banco aqui agiu incorretamente de tal forma que foi possível a Anitta praticar esse golpe graças aqui a uma negligência desse banco. Ok? Ok. O que aconteceu depois? Claro que os clientes ficaram indignados e propuseram várias ações judiciais em face da empresa Carros S.A., requerendo o quê? A devolução do valor correspondente ao cheque em questão e o recebimento de lucro cessante e danos morais. Estão certos os consumidores? A empresa Carros S.A. é responsável? É, né, gente? Responsável objetivamente pelos danos causados pelos seus empregados. Então, aquilo que a Anitta fez, de fato, acabou fazendo com que a empresa Carros S.A. precisasse indenizar esses clientes. E aí o que a Carros S.A. fez?
ela propôs uma ação em face da instituição financeira que fez a compensação desses cheques, requerendo a restituição dos prejuízos resultantes dessa negligência da instituição financeira de não conferir a regularidade da cadeia de endossos. E aí o que a empresa Carros SA pediu de valor, de indenização? Pediu aquele valor equivalente ao que ela gastou para encerrar as ações que os clientes propuseram em face dela, além do valor que ela ainda ia gastar para encerrar os processos que ainda estavam em curso. Só que, quando o juiz analisou esse processo, ele julgou diferente. Ele condenou a instituição financeira a pagar os cheques, a pagar o valor referente ao cheque indevidamente compensado, com correção monetária e juros de mora, desde a data da compensação. Gente, teve aqui identidade entre o pedido e a sentença? Não, né? Não, na verdade aqui o juiz julgou de uma forma diferente. Houve aqui um julgamento extra petita. Então, qual foi a providência necessária? A anulação da sentença e retorno dos autos à primeira instância para rejulgamento. Por que os autos voltaram para a primeira instância? Porque alegou-se também um cesseamento de defesa com indeferimento de pedido de produção de prova. Então, precisou de fato voltar para a primeira instância para produzir essas provas e aí só então, de fato, ser o processo rejulgado. Próximo destaque do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: a circunstância de a ação ter sido extinta sem resolução de mérito, conquanto se trata de uma situação de fato, não é suficientemente relevante para aplicar distinguish em relação ao precedente firmado no julgamento do tema 1076, especialmente porque essa circunstância fática também estava presente em 2 dos recursos representativos daquela controvérsia e, ainda assim, a Corte Especial compreendeu se tratar de hipótese que, em regra, o artigo 85, parágrafo 2º e 3º do CPC, igualmente deveria ser aplicado de maneira literal. Para quem não sabe, gente, o que diz o tema 1076? Ele diz que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC, a depender da presença da fazenda pública na lide, os quais serão consequentemente calculados sobre o valor da condenação, proveito econômico obtido ou valor atualizado da causa. 2. Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor foi inestimável e irrisório ou o valor da causa for muito baixo. Qual é o problema aqui, gente? Qual é a celeuma? É que, em sua literalidade, o artigo 85, nos parágrafos 2º e 3º, traz os critérios para a fixação dos honorários de sucumbência. Então, parágrafo 2º, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. E aí você atende aos critérios: grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Parágrafo 3º, por outro lado, traz os percentuais no caso de condenação contra a fazenda pública. E aí, quanto maior o valor da condenação, menor o percentual. Então, vai de um mínimo de 10 a 20, quando for uma condenação de até 200 salários mínimos, e quando o proveito econômico aqui, ou a condenação, for acima de 100 mil salários mínimos, aí vai ser de 1 a 3%. E isso é escalonado, né? São 5 incisos. E quem me dera um dia receber aí esses honorários de 1% de 100 mil salários mínimos. Nossa Senhora, eu ia estar feliz demais. Enfim, acontece que aqui, por um verdadeiro despeito de muitos juízes, a verdade é essa, né? Não precisa ter papa na língua, não. Eu já tive muito professor juiz na faculdade, acho que todo mundo teve.
E alguns, eu lembro de um especialmente que disse que se sentia frustrado quando ia fixar honorários de sucumbência para alguns advogados e fixava esses honorários em valores altíssimos, segundo ele. É mais do que eu ganho em um ano, o advogado estava ganhando em uma causa. Eu me sentia extremamente frustrado, dizia ele. E extremamente frustrado, uma pessoa com 60 dias de férias por ano, um subsídio que certamente já estava batendo ali o teto e um monte de penduricalho que a magistratura de fato tem. Enfim, mas ele se sentia frustrado mesmo assim. Então ele e muitos outros juízes, o que sempre fizeram? Interpretaram o artigo 85, parágrafo 8º, que diz que nas causas em que foi inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2º. E aí ele dava a interpretação aqui no sentido de que também era possível fixar honorário por apreciação equitativa quando o valor fosse muito alto. Esse advogado recebendo esse dinheiro todo vai ganhar mais do que eu? Claro que não. Vou fixar aqui em R$ 200 e ele que lute. Era isso que muitos juízes faziam e até hoje ainda fazem, né? Mesmo hoje existindo tema repetitivo, então tese vinculante no sentido de que isso não é possível. Felizmente, né, o STJ, aí em tema repetitivo, acabou com esse verdadeiro escárnio e determinou que não é possível fixação por apreciação equitativa para valor alto. Fixação equitativa, apreciação equitativa, melhor dizendo, é para valor inestimável ou irrisório, o valor é muito baixo. O advogado vai receber R$ 100 de honorários? Não. O proveito econômico é pequeno, mas existiu aqui um trabalho muito grande, vamos fixar aqui pelo menos em 1.000. Não é para o advogado que vai receber 100 mil de honorários e você diminuir por apreciação equitativa para R$ 1.000. Enfim, aqui nesse caso concreto, existiu uma peculiaridade. Qual era a peculiaridade? Que não houve julgamento de mérito. Na verdade, essa ação aqui ela foi extinta sem resolução de mérito. E aí tentou-se fazer o distinguish de dizer, olha, como nesse caso aqui houve extinção sem resolução de mérito, não se aplica o tema 1076, então é possível sim aqui uma fixação dos honorários por equidade para reduzir, né? Então, o valor aqui é muito alto, fixação de honorários por equidade. A STJ disse que não e disse que, na verdade, quando foi julgado o tema 1076, 2 dos recursos representativos de controvérsia que foram utilizados nesse julgamento traziam a situação de processos extintos sem resolução de mérito. Então, claramente, não há distinguish algum a ser feito nesse caso concreto, e sim, os honorários vão ser sobre o proveito econômico ou o valor da causa. Iniciamos agora os julgados da 4ª turma do STJ, e o primeiro julgado foi inserido na Lei 8.009 de 90, que é a Lei do Bem de Família, destaque da seguinte forma: o fato de o bem imóvel ter sido adquirido no curso da demanda executiva não afasta a impenhorabilidade do bem de família. Vamos lá, gente. Caso concreto aqui adaptado. A Mariana vive de aluguel com a sua família, então ela não tem uma casa própria, vive de aluguel. Em 2016, ela contraiu uma determinada dívida no valor de 120 mil. Em 2018, a dívida passou a ser executada. Em 2019, a Mariana recebeu um dinheiro e aí com esse dinheiro ela adquiriu um imóvel no valor de 300 mil reais, onde ela passou a residir juntamente com a sua família. Ao saber da compra, o credor requereu a penhora desse imóvel e disse, olha, a impenhorabilidade do bem de família não se aplica nesse caso porque esse imóvel foi adquirido quando a execução já estava em curso. Então, se Mariana tinha dinheiro, ela devia ter pagado a quem ela devia e não ter comprado um imóvel. E aí, o STJ concordou com essa afirmação, o STJ não concordou e não afastou a impenhorabilidade do bem de família, porque ele trouxe que as regras de impenhorabilidade que estão lá na Lei 8.009 não são absolutas, porque a própria lei já prevê uma série de exceções. E essa não é uma exceção que está prevista na lei. Então, por exemplo, uma exceção bem dada em fiança
de contrato de locação, dentre várias outras. E essa exceção do bem ter sido adquirido no curso da execução não é uma que está prevista em lei. Então, qual teria que ser o procedimento, o argumento, melhor dizendo, para afastar essa impenhorabilidade? A demonstração de uma fraude à execução. E isso não ficou demonstrado no caso concreto. Então, não demonstrada a fraude à execução. Então, somente, não é, gente, esse fato do bem de família ser adquirido no curso da execução não faz com que necessariamente tenha ocorrido uma fraude à execução. Vou dar um exemplo, não necessariamente a esse exemplo aqui concreto, mas imagina que essa pessoa recebeu um determinado bem de doação realmente de seu pai, por exemplo, com o objetivo específico de comprar a casa. Então o pai disse, olha, eu vou lhe adiantar aqui sua herança, vou lhe doar aqui um determinado valor, porque você mora de aluguel, eu quero ver você vivendo melhor. Então esse valor aqui está sendo doado com a condição de você comprar uma casa. Pode ter acontecido? Pode. Isso é uma forma de demonstrar, por exemplo, muito cabalmente que não houve uma fraude à execução. Milhões de outros motivos podem ser trazidos, de tal forma que não é o simples fato do indivíduo adquirir um imóvel durante a execução que faz com que tenha ocorrido uma fraude a essa execução. E além disso, né, gente, má-fé não se presume, então o ônus de demonstrar que houve uma má-fé no momento de adquirir esse imóvel e que o objetivo de adquirir esse imóvel era fraudar um crédito, é de quem alega. Então, quem está alegando que existe uma fraude é que tem que demonstrar, não foi o caso concreto. Próximo julgado do dia inserido no Código de Defesa do Consumidor, destaque da seguinte forma: não é possível responsabilizar o fabricante de medicamento por reação adversa descrita na bula, risco inerente ou intrínseco à sua própria utilização. Caso concreto aqui, adaptado, o Joãozinho estava com dor de cabeça e aí ele foi até a farmácia e comprou uma dipirona. O caso concreto aqui, de fato, foi uma dipirona. E aí, logo após, ele teve uma reação alérgica e precisou ser levado ao hospital. Essa reação alérgica, ela estava indicada na bula como uma possibilidade raríssima de efeito colateral desse medicamento, mas estava lá indicado na bula, tudo certinho. E aí, o Joãozinho ficou indignado e processou o laboratório por danos morais, etc. O Joãozinho poderá ser indenizado? Resposta não, porque aqui na verdade é um risco inerente, é um risco que é intrínseco ao medicamento, tanto é que ele tem a bula e essa bula traz os efeitos colaterais adversos que são esperáveis, desde aqueles que são efeitos comuns até aqueles que são raros ou raríssimos. Esse era um efeito raríssimo, inclusive aqui nesse caso concreto, parece que houve até mesmo uma alergia, que é algo que sim, pode acontecer e não é culpa do fabricante. Não se trata aqui de um produto defeituoso, mas sim de um risco normal e esperado. Então, portanto, o Joãozinho não será indenizado pelo laboratório que produziu essa dipirona. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: em ação de dissolução parcial de sociedade por cotas, a sociedade empresária possui legitimidade para figurar no polo passivo da fase executiva, ainda que não tenha sido citada e não tenha integrado a fase de conhecimento, quando todos que participavam do quadro social integraram a lide e não se constata prejuízo às partes. Gente, a ação de dissolução parcial de sociedade está prevista no Código de Processo Civil e existe um dispositivo, que é o artigo 601, parágrafo único, que determina que a sociedade não será citada se todos os seus sócios o forem, mas ficará sujeita aos efeitos da decisão e à coisa julgada. Então, aqui nesse caso concreto, adaptado, o Pedrinho ele era sócio de uma sociedade limitada e ele propôs uma ação de dissolução parcial dessa sociedade em face dos sócios. Então, imaginei que eram 4 sócios, ele mandou citar todos os outros 3 sócios, mas ele não incluiu a sociedade no polo passivo da ação. Essa ação transitou julgada,
foi verificado que existia um valor a ser recebido pelo Pedrinho quando da dissolução parcial dessa sociedade, e a sociedade foi inserida no momento da execução, ainda que ela não tenha sido inserida naquele primeiro momento da ação de conhecimento. Isso é possível? No CPC de 73, isso era controverso, o STJ já aceitava, mas existia jurisprudência também dizendo que não era possível. No CPC de 2015 não tem dúvida, está aqui, artigo 601, parágrafo único, a sociedade não será citada se todos os sócios o forem, mas ficará sujeita aos efeitos da decisão e à coisa julgada. Portanto, ela pode sim ser executada. E nesse caso concreto aqui, gente, além de tudo, era uma sociedade muito pequena. Eram apenas, se eu não me engano, 3 sócios ou 2 sócios. Então, todo mundo estava ali citado, todo mundo fez parte da ação. Então, não se feriu contraditório, ampla defesa, não houve nenhum prejuízo. Enfim, não há nulidade sem prejuízo, né? Ainda que se possa trazer qualquer outra circunstância. Iniciamos agora os julgados da 5ª turma do STJ e o primeiro julgado foi inserido na Lei número 7492, Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro, destaque da seguinte forma: o crime de obter, mediante fraude, financiamento em instituição financeira se consuma no momento em que assinado o contrato para obtenção do financiamento mediante fraude. Artigo 19 da Lei 7492 de 86. Obter, mediante fraude, financiamento em instituição financeira, pena reclusão de 2 a 6 anos e multa. Esse crime ainda pode ter sua pena aumentada em 1/3 se o crime é cometido em detrimento de instituição financeira oficial ou por ela credenciada para o repasse de financiamento. E aí vem a questão: imagina que o Mévio foi até uma instituição financeira, fraudou um documento para obter um financiamento, mas ele não chegou a receber o valor. Por quê? Porque no meio desse processo ele foi descoberto, a polícia bateu e acabou sendo desbaratado o esquema criminoso e por isso ele acabou respondendo criminalmente. E aí, ele praticou uma tentativa ou um crime consumado? E a resposta é que ele praticou um crime consumado, porque qual é o momento da consumação desse crime? É o momento em que é assinado o contrato para a obtenção do financiamento mediante fraude. Nesse exemplo, ele já tinha assinado o contrato, mas ele ainda não tinha recebido o valor. Questão contraditória, né? Obter mediante fraude financiamento. O que é obter financiamento? É assinar ou é receber o valor do respectivo financiamento? Olha, eu acho que discordo aqui do STJ, né? Para mim, aqui na leitura literal, obter financiamento é receber o valor. Tese defensiva tem que ser por aí. Mas a posição da STJ, de fato, é a de que já se consuma com a simples assinatura do documento no qual se contrata o financiamento. Então, a partir daí, crime consumado segundo o STJ. Próximo julgado do dia, inserido no Código Penal, destaque da seguinte forma: a receptação, em sua forma qualificada, demanda especial qualidade do sujeito ativo, que deve ser comerciante ou industrial. E aí, gente, temos o crime de receptação, artigo 180, que é o crime de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime ou influir para que terceiro de boa fé a adquira, receba ou oculte. Pena aqui de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Mas temos também a receptação qualificada, que é quando você faz tudo isso, né? Você adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, tem depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade econômico-industrial. Isso aqui é a parte mais importante, no exercício de atividade econômico-industrial, coisa que deva saber ser produto de crime. E aqui é uma pena bem mais grave, uma reclusão
de 3 a 8 anos e multa. E aí vem a pergunta: quando se fala no indivíduo que pratica esse crime de receptação no exercício de atividade comercial ou industrial, basta que esse indivíduo esteja esporadicamente realizando essa receptação ou tem que ser aquele indivíduo que de fato está habitualmente praticando o crime? A STJ entende que é necessário que haja uma habitualidade. Por quê? Porque essa figura da receptação qualificada, ela busca exatamente coibir aquele caso concreto do desmanche, por exemplo, onde a pessoa tem uma atividade comercial ou industrial de comércio irregular ou clandestino, de forma permanente, habitual, sendo ali um indivíduo que está permanentemente fomentando a prática do crime. Só que o caso concreto aqui foi diferente, porque o que acontece? Era mais de um réu, e um desses réus, de fato, era o proprietário do estabelecimento. Então ele tinha ali um desmanche e ele vendia as peças roubadas nesse desmanche, e por isso ele cometeu o crime de receptação qualificada. Mas os outros réus não. Não se demonstrou que eles estavam ali habitualmente nesse local também realizando o crime de receptação. Então, em relação a esses outros, foi o crime de receptação simples. Por quê? Porque não se verificou que eles tinham habitualidade dentro daquela circunstância. Só se demonstrou isso em relação a um réu. E o STJ entendeu aqui, de fato, que para que se aplique o crime de receptação qualificada, é necessário que haja uma atividade comercial ou industrial, e essa atividade, naturalmente, tem que ser com habitualidade. Próximo julgado do dia, inserido na Lei de Execuções Penais, Lei nº 7.210 de 84, destaque da seguinte forma: nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal, as penas de reclusão e de detenção devem ser consideradas cumulativamente, já que ambas são da mesma espécie, ou seja, penas privativas de liberdade. O que diz o artigo 111? Que quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remissão. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida para determinação do regime. Ou seja, esse é o tal do momento de soma e unificação das penas. Você pega as penas privativas de liberdade, você soma e unifica, e aí, com base nessa pena final, você vai aplicar todos os direitos decorrentes da Lei de Execução Penal. Tá certo. Mas e se algumas penas a serem unificadas forem de detenção e outras forem de reclusão? E aí, mesmo assim é possível unificar? Resposta: sim, mesmo assim é possível unificar, porque tanto a reclusão quanto a detenção são penas de mesma espécie, ou seja, são penas privativas de liberdade. Então, sim, você unifica. E aí se reformou a decisão do tribunal de origem, que tinha entendido que você deveria primeiro cumprir a totalidade da pena de reclusão para só depois cumprir a pena de detenção. E aí você não unificaria. O STJ entendeu que não, na verdade você unifica sim, mesmo que parte da pena seja de reclusão e parte da pena seja de detenção. Próximo julgado do dia, que agora é da sexta turma do STJ, iniciamos os julgados da sexta turma, foi inserido no Código Penal, destaque da seguinte forma: a contratação de serviços espirituais para provocar a morte de autoridades não configura crime de ameaça. Gente, sinceramente, eu fico pensando, às vezes, cada presepada que chega no STJ. Pelo amor de Deus, como é que tem processo que mexe com primeira instância, Tribunal de Justiça, chega no STJ, vem aqui para eu comentar. Meu Deus, enfim, é cada marmota que aparece, mas vamos lá. Crime de ameaça, artigo 147, ameaçar alguém por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico que possa causar-lhe mal injusto e grave.
E aí é um crime com pena de detenção de 1 a 6 meses e é um crime que só se procede mediante representação do ofendido. Só que aqui vamos para o caso concreto adaptado. O Irineu contratou trabalhos espirituais visando a morte de várias autoridades, incluindo uma autoridade policial, um promotor de justiça, um prefeito e um repórter investigativo. E aí, o que o Irineu fez? Ele confiou na palavra do profissional de que ia se manter ali, inclusive um sigilo. Ele contratou acreditando que ia manter esse sigilo. Ele pensou assim, eu quero que esse pessoal morra, mas eu não vou fazer nada para eu poder ser preso, que eu também não sou besta. Vou matar e depois vou ser preso? Não, quero não. Acho mais fácil contratar aqui um profissional que vai fazer um trabalho espiritual para esse pessoal todo morrer. Se deu certo, aí eu não sei. Enfim, uma hora vai dar certo, né? Porque uma hora todo mundo morre. Provavelmente ele não contratou junto ao profissional em quanto tempo ele iria querer que esse pessoal todo morresse. Mas enfim, o fato é que o profissional não era tão profissional assim, então quebrou o sigilo e acabou que as pessoas, as vítimas desse trabalho espiritual ficaram sabendo. E aí representaram pelo crime de ameaça. E, gente, aconteceu alguma ameaça aqui? Não, né? Não aconteceu ameaça nenhuma, inclusive ele queria era sigilo. Ele queria só que o pessoal morresse mesmo, e aí ele fez o trabalho espiritual. Então a adequação aqui ao crime de ameaça está totalmente errado. Que denunciassem aqui pelo crime de tentativa de homicídio, mas que também, né, gente, não caberia o crime de tentativa de homicídio, porque não se tratou aqui de um meio sério, verossímil, capaz de fato de levar à morte. Então também não é uma tentativa de homicídio, na verdade, isso aqui é um fato atípico, né? Vamos lá, isso é um fato atípico. Mas vamos diferenciar, né? Porque é possível, por exemplo, a STJ tem julgamento nesse sentido, uma extorsão praticada através de ameaça espiritual. Então imagina, por exemplo, que o Irineu chegou até a dona Creuza e disse, olha, dona Creuza, se você não depositar R$1.000 na minha conta até o fim do dia, eu já conversei com um profissional que vai fazer um trabalho espiritual contra a senhora e pode contar 3 dias e 3 noites, que a senhora amanhece morta. E aí a dona Creuza, pelo amor de Deus, correu, foi lá no banco, pegou os R$1.000 e deu para o Irineu. O que é isso? Isso é um crime de extorsão. A ameaça aqui que ele se utilizou foi a ameaça de um mal espiritual. Disse que a dona Creuza ia morrer em 3 dias e 3 noites. Ela ia se acordar no dia posterior morta, né? Foi dormir e acordou morta. E aí, de fato, ela se aterrorizou e deu o dinheiro que Irineu queria. Isso é extorsão? Isso é extorsão. Então é possível sim. Mas até um ponto aqui merece destaque, porque nesse julgado específico que eu estou comentando hoje, até se entendeu que o mal prometido não era grave, sério e verossímil. Então, nesse caso aqui, não havia uma potencialidade de concretização sob a perspectiva da ciência e do homem médio, para que a ameaça, digamos assim, se concretizasse. Então, gente, nesse caso aqui, deu-se a entender que mesmo que não fosse uma situação sigilosa, né, mesmo que publicamente o Irineu tivesse chegado a essas pessoas ameaçando, não haveria o crime de ameaça. E aí talvez não seja bem por aí, né? Porque nós já vimos, por exemplo, que existe jurisprudência do STJ pela possibilidade do crime de extorsão. E é jurisprudência não tão antiga, 2017, e da 6ª turma. Então, assim, a possibilidade de uma ameaça de mal espiritual ser fato típico, eu até acredito que existe sim campo para debater, até por conta dessa decisão da extorsão, da 6ª turma do STJ, mas nesse caso especificamente não existiu ameaça, né? Porque a contratação foi sigilosa, só chegou ao conhecimento de terceiros porque o profissional contratado descumpriu com seu dever de sigilo. Último julgado do dia, inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: é ilícita
a prova obtida por meio de reconhecimento fotográfico judicial que não observou o artigo 226 do Código de Processo Penal, sendo devida a absolvição quando as provas remanescentes são tão somente a confissão extrajudicial integralmente retratada em juízo e a apreensão de um dos bens subtraídos meses após os fatos, efetivada no curso das investigações, o qual estava com um dos acusados que não foi reconhecido por nenhuma das vítimas. Vamos lá, primeiro ponto, reconhecimento de coisas e pessoas. O artigo 226 do Código de Processo Penal traz todo um procedimento para reconhecimento de coisas e pessoas. Veja só, quando houver necessidade de fazer reconhecimento de pessoa, proceder-se-á da seguinte forma: a pessoa que tiver que fazer reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deve ser reconhecida. Depois, a pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com elas tenham qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Então coloca ali perfilada com outras pessoas semelhantes para poder a pessoa que inicialmente descreveu ir lá e apontar. 3. Se em razão de recear que a pessoa chamada para o reconhecimento por efeito de intimidação ou de outra influência não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não a veja. Então aqui é aquele tal daquele vidro que a gente vê muito em filme americano, em desenho animado, em que aquelas pessoas que estão sendo reconhecidas ficam perfiladas de frente para um espelho, mas aquilo que elas veem como espelho, do outro lado é um vidro transparente, do outro lado as pessoas que lá estão vendo e apontando quem é aquele indivíduo a ser reconhecido. 4. Do ato do reconhecimento, lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. E aí só a questão do parágrafo único que diz que o inciso 3, que é aquele que trata sobre a possibilidade da pessoa que está sendo reconhecida ficar em um local em que ela não vai ver quem a está reconhecendo, isso daí não se aplica na fase de instrução criminal, nem em plenário do júri. Então, o restante se aplica de forma normal, inclusive ao júri e à fase de instrução criminal. Legal. O artigo 226 traz aqui todo um regramento, mas até o ano de 2020, tudo isso aqui era tido pelo judiciário como uma mera recomendação. Então se dizia que, olha, não cumprir isso aqui não traz uma nulidade porque a lei só traz uma recomendação. Em 2020, a sexta turma julgou um HC, foi o HC 598886, e a partir desse julgado começou-se uma virada jurisprudencial, onde passou-se a reconhecer que não atendeu o disposto no artigo 226, trazia uma nulidade porque não era uma mera recomendação, e se trouxe aqui os efeitos danosos de não cumprir aquilo que diz o artigo 226, inclusive com a possibilidade de reconhecimentos falhos, de criação de falsas memórias, etc. Posteriormente, houve uma adequação da jurisprudência da quinta turma do STJ, aquilo que foi decidido pela sexta turma, e mais posteriormente ainda, essa decisão da quinta turma 2021, a primeira, 2022, o STF também se adequou. Então hoje nós temos uma jurisprudência amplamente dominante no sentido de que é necessário cumprir aquilo que determina o artigo 226. E aí, gente, entra a questão do reconhecimento fotográfico, que já foi um tema aqui, tanto nesse HC que eu me referi da sexta turma, como depois houve uma readequação desse entendimento até para esclarecer que é possível sim um reconhecimento fotográfico, mas ele é uma possibilidade, né? Ele não é necessário, e ele, sempre que existir, é uma etapa antecedente ao reconhecimento pessoal. Então, termo utilizado aqui é etapa antecedente e eventual ao reconhecimento pessoal. Então, gente, aquilo que existe muito ainda, infelizmente, do indivíduo chegar até a delegacia, ter lá um caderno com fotografias, e aí ele folheando até que ele encontra ali uma imagem e diz, foi ele.
E é isso daí, pelo amor de Deus, isso daí é uma nulidade absurda. E, gente, a vida real é muito mais absurda que isso, tá? Esses dias fiquei sabendo de um caso, e fiquei sabendo por fontes extremamente seguras do caso em que um indivíduo foi reconhecido pela chinela havaiana que ele estava usando, porque era uma chinela diferente, enfim. Enfim, quem dirá um reconhecimento fotográfico, né? Se tem gente sendo reconhecido por chinela havaiana e um dos agentes ali ainda tentou me convencer de que era um chinelo muito diferente, então de fato aquele reconhecimento tinha lá sua validade. Tá, no caso concreto aqui especificamente, os indivíduos foram condenados pelo crime de roubo e a condenação foi fundamentada no reconhecimento fotográfico que foi feito judicialmente, na confissão extrajudicial dos recorrentes, integralmente retratada em juízo. Então, até que extrajudicialmente houve a confissão, mas depois em juízo houve a retratação, e no fato de um dos celulares roubados ter sido apreendido com um dos réus meses após o delito no curso da investigação. E aí vamos lá, primeira prova, reconhecimento fotográfico feito judicialmente. Tem validade? Zero. Validade nenhuma, então de fato prova nula. Confissão extrajudicial retratada em juízo. Isso aqui ampara uma condenação? Não, isso aqui não ampara uma condenação. E aí a prova 3, um dos celulares roubados estava com um dos réus. Só que aí vamos lá, quanto tempo depois? Meses depois. Isso daí por si só consegue demonstrar que esse indivíduo que estava com o celular roubou o celular? Não, né? Meses depois, o indivíduo pode ter receptado esse celular, o indivíduo pode ter ganhado de presente sem saber a origem, o indivíduo pode ter comprado pensando que não era um celular roubado, mas sim um celular que, enfim, de origem lícita, enfim. Se esse celular tivesse sido pegue com ele logo após o crime, momentos após o crime, a situação era totalmente diferente. Mas meses após, aí de fato é necessário toda uma narrativa no sentido de demonstrar que ele foi o autor do roubo. E aí, no caso concreto, não se conseguiu demonstrar isso de uma forma clara, então não restou outra alternativa senão inocentar Tício e Mévio, aqui nesse caso concreto. E, gente, por hoje foi isso. Eu agradeço a vocês que ouviram até o final. Não deixa de acessar legislaçãointegrada.com.br, conhecer o Clube da Lei e vir fazer parte. Com certeza vai te ajudar demais nessa etapa do teu estudo. Tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Nos segue nas redes sociais, que no mês de maio teremos o lançamento do nosso novo curso que vai revolucionar todas as etapas do teu estudo através de métodos de organização e estratégias que vão potencializar demais os teus resultados. Então, vem fazer parte do nosso Clube da Lei, nos acompanha nas redes sociais para ser um dos primeiros a saber do lançamento do nosso curso e vir fazer parte também do nosso novo curso. Então, é isso, eu aguardo vocês no próximo podcast. Até lá!